pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar de uma solução da TS que oferece para vocês continuidade e disponibilidade. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho de infra em nuvem, a gente vai falar de suporte de TI e também de plano de continuidade de negócios. Para conversar comigo, eu trouxe o Jonas, que é o nosso sócio e também responsável por toda essa parte do ATS Nuvem, que hoje já atende mais de 500 usuários. Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouco com vocês e esclarecer as principais dúvidas que chegam para a gente sobre esse tema. E no pacote de soluções da ATS, a gente chama isso, então, de infraestrutura em nuvem, plano de continuidade de negócios. E a gente vai detalhar isso com vocês. Jonas, obrigada de você estar aqui com a gente e espero que a nossa conversa seja bastante proveitosa. Obrigado você. Vamos lá, vai ser sim. Então, Jonas, para começar, a gente trouxe aqui algumas das dúvidas frequentes, né, dos nossos clientes ou interessados na nossa solução. Então, assim, por que eu preciso migrar para a nuvem? Quais são os serviços de fato? Quais são as diferenças no meu cotidiano de trabalho? E aí, de forma sucinta, se você puder, eu gostaria que você comentasse cada uma delas. Sim. Bom, a nuvem, essa palavra nuvem, na prática ou fisicamente falando, né, ela é, na verdade, é você pegar o seu ambiente local, né, o seu ambiente operacional local. Então, a gente usa hoje servidores que rodam aplicações, que rodam softwares. Esses servidores, obviamente, eles têm um conjunto de características para servir, né? Ou seja, ele é uma máquina que fica ligada 24 horas por dia, ele fica num ambiente, ele tem que ficar num ambiente seguro, fisicamente seguro, para o acesso físico ser controlado, a permissão do acesso físico ser controlado. Esse servidor ele precisa de uma temperatura para funcionar. Como ele vai funcionar 24 horas por dia, ele precisa de uma temperatura específica, ele não pode esquentar muito, ele não pode gelar muito, né? Dependendo do lugar que ele tiver, ele tem que funcionar sempre assim. Ele precisa ter uma alimentação de energia constante, estabilizada. E então, todo esse ambiente que você precisa criar para que essa máquina, né, esse servidor rode o tempo todo, esse servidor ou servidores rode o tempo todo, ela normalmente ela custa dinheiro, sem contar o serviço do profissional que vai cuidar desse servidor. O profissional que cuida de um servidor, ele é um pouco diferente daquele profissional que vai dar aquele atendimento na mesa do usuário, onde ele vai cuidar de problemas locais, que a gente chama. Esse profissional é um pouco mais caro. Então, esse ambiente todo, para você manter esse ambiente todo funcionando o tempo todo, ele precisa de cuidados e ele custa um certo dinheiro, um valor que é caro. Quando o que é a nuvem? É você pegar esse ambiente que você tem e você migrar ele para um data center. Então, esse ambiente já, dessa forma que eu falei, ele vai funcionar num outro lugar que você aluga um lugar que já tem todas essas características e a empresa não precisa tirar o foco dela, que é o negócio dela, para se preocupar com todas essas características necessárias para acomodar uma máquina e que vá rodar o software que dá sustentação a todas as operações do negócio. Essa é a ideia da nuvem. Então, você migrar para a nuvem é você levar para um ambiente seguro, um ambiente confiável, um ambiente redundante, né? Com alta disponibilidade, ou seja, que tenha garantia de que ele vai funcionar 24 horas por dia. Essa é a ideia principal de você tirar um ambiente local e levar ele para uma nuvem. Perfeito. E então você já entrou um pouco nesse assunto, mas aqui a gente tem até um desenho para ajudar a explicação para ela que seja mais didática. Então, você consegue explicar para a gente na prática como é esse trabalho? Qual é o seu trabalho de gestão também em cima disso? Sim.
a migração, né? Você pegar esse desenho aí, ele tem algumas coisas bem técnicas, mas assim, normalmente uma infraestrutura que dá suporte às operações de um negócio, elas são muito parecidas. Então, ela hoje, por exemplo, a gente tem alguns exemplos aqui, que tem nomes que podem parecer técnicos demais, como Active Directory. Esse app, OP, aí significa aplicação operacional, que dá sustentação às transações de um negócio. Bancos de dados, obviamente, você precisa guardar dados, arquivos, tá? Hoje, VoIP, por exemplo, ainda se usa muito telefone em todas as empresas. Isso não vai mudar, não tem um horizonte para mudar isso tão rápido. Então, hoje é possível você aproveitar, já que a internet ela é rápida hoje em dia, é possível você aproveitar a internet para falar. A questão, e tudo isso você precisa que essas transações tenham um backup, porque essas transações e todos esses softwares estão baseados em sistemas físicos, estando eles num data center ou estando eles numa infraestrutura local. O backup é super importante, você precisa ter, além do backup, planos de contingência, planos de recuperação, esses planos, eles são procedimentos que você precisa ter eles escrito e precisa ter eles, de alguma forma, testados para que você recupere o seu ambiente e as operações do seu negócio, caso tenha algum problema físico, caso tenha algum problema nos servidores físicos. Mas a migração, ela acontece da seguinte forma: normalmente a gente entra num ambiente, a gente precisa olhar o ambiente local físico, as aplicações, bancos de dados e onde estão os arquivos. A gente normalmente faz o quê? A gente dá uma arrumada no ambiente físico local primeiro, então deixa ele funcionando de uma forma adequada, segundo os anseios da operação, segundo os anseios do negócio, segundo as necessidades e anseios do negócio. Então, por exemplo, se o negócio precisa, hoje em dia, com a realidade atual, comportar home office e profissionais trabalhando em lugares diferentes, acessos, mas precisa também se preocupar com segurança, com projetos de segurança da informação, projetos hoje em dia de LGPD. A gente precisa primeiro consertar o ambiente físico, local, e depois fazer o projeto de migração para a nuvem. Esse desenho ele mostra fisicamente como isso tudo acontece. Aquela estrutura de cima, ela está dentro de um data center. A estrutura de baixo, ela está tanto na empresa como no ambiente de home office das pessoas. Perfeito. E a gente observou aqui na TS, né, que pós-pandemia, o trabalho remoto ele permaneceu e as demandas de disponibilidade e mobilidade se fizeram permanentes, né? Então, a gente sabe que os nossos clientes chegam também com essa demanda, né? Então, para a gente complementar esse tema, assim como em outras soluções que a gente já vem falando aqui, a TS sempre fez a opção por trabalhar com parceiros de softwares e de tecnologia líderes de mercado. E no ATS Nuvem, isso não é diferente, né? A gente fez uma escolha por um data center, e essa também é uma pergunta que sempre chega para a gente: como é esse data center? Quem é esse data center? Como funciona? Você pode abordar isso, por favor? Sim, o data center, ele é um local adequado para que as máquinas físicas funcionem 24 horas e tenham redundância e tenham backup, e ele é um ambiente onde poucas pessoas entram ali, somente pessoas autorizadas. É um ambiente onde tem refrigeração, energia elétrica estabilizada, tem geradores de energia para o caso de queda de energia. Todos os links possíveis chegam nesses locais. São locais extremamente seguros e preparados para que as máquinas físicas funcionem bem lá dentro. A Equinix, ou Equinix, é um data center de presença mundial.
Então, ele existe, né? A empresa existe em todos os países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, em outros vários lugares. Então, ele tem uma presença mundial. E isso é importante porque existe uma questão, né, principalmente de conexão. Ele utiliza-se de fibra ótica e conexões físicas pelo mundo inteiro. Então, eles estão todos eles conectados. Então, é possível, por exemplo, num projeto, a gente colocar máquinas virtuais ou máquinas físicas no ambiente aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Dallas, nos Estados Unidos, e em Bangladesh, por exemplo, usando o mesmo data center e fazendo uma conexão, o que a gente chama de Express Connection, em todos os lugares. A Equinix hoje no Brasil, por exemplo, a Microsoft não tem um data center aqui no Brasil, ela tem data centers nos Estados Unidos, na Europa. A Equinix é que, por exemplo, supre o Azure, o Office 365, a Oracle está dentro da Equinix, fisicamente dentro da Equinix, o SAP, né, o software SAP está dentro, o SAP está dentro da Equinix. Então, a Equinix hoje é uma referência mundial de data center comercial, e por isso que a gente usa. Ela está num nível que a gente chama de tier, né, nos data centers, um nível altíssimo de segurança e confiabilidade. Então, isso é muito importante na questão da Equinix. No entanto, a gente usa, os nossos servidores da ATS estão dentro da Equinix, mas não necessariamente os nossos projetos precisam ir para a Equinix. A gente oferece o ATS Nuvem, que é um serviço de nuvem, né, de levar o ambiente operacional do cliente de local para um ambiente seguro de nuvem. A gente oferece, obviamente, nos nossos servidores que estão na Equinix. No entanto, a gente pode montar projeto, isso depende muito das questões de tecnologia que o cliente quer, e onde ele está atuando, a gente pode levar para um data center que a gente chama data center público ou data center virtual, como é o AWS, como é o Azure. A gente pode criar um ambiente virtual, né, lógico, num data center desse, e a gente fazer o serviço de migração. Da mesma forma que a gente faz com a Equinix, a gente faz numa... Na verdade, a AWS a gente nem é um data center, a AWS é um serviço de nuvem, né? A gente usa esse serviço de nuvem também. E aí a gente vai prestar o serviço de migração e de suporte a esse ambiente do cliente, tá? Normalmente a gente segue esses passos mesmo, a gente faz um diagnóstico, um projeto técnico de implantação, é aquilo que eu falei, a gente precisa primeiro olhar o ambiente, ter acesso ao ambiente e depois que a gente melhorar o ambiente, né? Montar um ambiente local bem adequado às questões de operação daquele cliente. Uma vez feito isso, a gente leva esse ambiente formatado já para as operações do cliente para a nuvem. Essa nuvem a gente sugere sempre levar para os nossos servidores que estão na Equinix com a nossa administração, mas isso não impede da gente administrar esse ambiente em outro tipo de serviço de nuvem, que é o AWS, o Azure, Oracle e outros tipos de serviço que também a gente tem expertise, né, que ou seja, experiência para fazer. E ouvindo você falar, só para dar um ponto de destaque, né? Os nossos clientes, tem o nosso cliente mais antigo nisso, está em 10 anos, assim como a Equinix, né, com a gente, e ele nunca teve nenhum dia de parada de serviço, né? Então, Sim. assim, a gente tem 100% de aproveitamento quando você tem a ATS Nuvem funcionando no seu negócio. Acho isso importante de falar. E um ponto que a gente passou rápido, mas talvez valha a pena você abordar, essa questão da continuidade. Então, a gente chegou até aqui, você falando que a gente mantém o serviço do nosso cliente funcionando. E o plano de continuidade de negócios, você pode comentar isso? Sim. O plano de continuidade de negócio, hoje, cada vez mais, né, se exige um plano de continuidade de negócio quando uma empresa é contratada, quando
um cliente nosso é contratado pelos clientes deles. Plano de continuidade de negócio, ele envolve as operações do negócio. Isso depende, obviamente, muito de tecnologia, porque hoje os negócios estão baseados em tecnologia, mas isso também depende de pessoas e de processos. Então, esse tripé de processo, pessoas e tecnologia, ele é o que sustenta as operações de um negócio. Um plano de continuidade, ele tem que vir junto, não só, o plano é um nome, né? O PCN que a gente fala, ele é um nome, mas ele normalmente ele é dividido em dois. Ele tem um plano de continuidade de negócio e depois ele tem um sistema de gestão da continuidade do negócio. O sistema de gestão da continuidade de negócio, obviamente, é baseado no documento chamado Plano de Continuidade de Negócio. O que é tudo isso? Plano de continuidade de negócio é uma avaliação de risco, então você avalia o risco das suas operações pararem de funcionar ou terem incidentes e esses incidentes atrapalharem suas operações. Você avalia todos esses riscos e você investe em planos de ação para que o risco de acontecer um incidente se tornar verdadeiro. Então você tem lá, caso esse incidente ocorra, que pode desencadear numa parada da minha operação ou numa dificuldade da minha operação ser executada, qual é o meu plano de ação caso esse incidente ocorra? Qual é a probabilidade, qual é o impacto desse incidente sobre as operações do meu negócio? Tá? Isso, como eu falei, envolve processo e pessoas também, mas a tecnologia ela é fundamental, porque você pode ter processos, você pode ter pessoas. Se por um acaso o seu software principal, que rege a operação do seu negócio, se por algum motivo ele parar, as pessoas e os processos, eles acabam ficando órfãos daquele sistema. Também. Eles param também. Então, por isso que a tecnologia ela tem um grau de importância maior do que, de repente, os processos e as pessoas. Claro que tudo isso depende do negócio em si, mas em tese, a tecnologia indo para uma nuvem, levar a tecnologia para a nuvem, você minimiza o risco de ter uma parada, um incidente que pare a sua operação por tecnologia. Então, o plano de continuidade de negócio, resumindo, é isso. Ele é um plano de análise de risco, de impacto e um plano de ação sobre aquele incidente que pode causar uma parada nas operações. Sim, e com seu ambiente na nuvem, isso fica minimizado. Eu diria que o primeiro passo para você montar um plano de continuidade de negócios é você levar o seu ambiente operacional de tecnologia para a nuvem. Esse é o primeiro passo. Isso é fundamental para você montar um plano de continuidade, para você responder aos seus clientes que têm essa exigência no seu negócio. Ótimo. Eu acho que para hoje era isso, Jonas. Assim, a última dúvida que chega também, assim, o nosso cliente vai disponibilizar muito tempo dele? Como é que funciona esse projeto? Ele é complexo? Ele é simples? Então, assim, se você puder pincelar rapidamente o esforço que o cliente vai precisar e como é esse projeto, a gente pode ir indo já para o final da nossa conversa. O cliente não precisa, assim, é um ambiente, normalmente é complexo, mas é complexo para nós, né? Ou seja, é complexo para quem realmente Os especialistas. ele não é ele é complexo para quem não entende, por exemplo, vamos dizer assim. Hoje a gente, como a gente tem muitos clientes que a gente já fez vários projetos de migração, como eu falei antes, o projeto o que a gente precisa do cliente, do tempo do cliente, é mais de nos dar os acessos. A gente precisa de todos os acessos, a gente precisa abrir, desvendar todas as tecnologias que o cliente tem, a gente precisa de acesso de administração daquele ambiente. E existem clientes que já têm uma TI, por exemplo, interna, ou que quer trocar a TI, ou que tem um terceiro que atende de TI, mas ele não é especialista em nuvem. Então, a gente tem vários
vários cenários que a gente pode trabalhar. O fato é o seguinte, o nosso trabalho é, como eu falei, arrumar o ambiente local para levar ele para a nuvem. Para isso, a gente precisa dos acessos. Isso é feito, é óbvio que os prazos dependem das necessidades do cliente, mas o prazo médio para a gente fazer uma migração ele é muito, muito pequeno, ele é muito rápido. Porque a gente também, obviamente, que a gente já tem isso formatado, a gente já fez isso, então a gente já criou Uma templates. metodologia. Uma metodologia, exatamente. Então, eu tendo acesso aos servidores, e tendo acesso às aplicações, entendendo como a aplicação funciona, como é que funciona o banco de dados, como é que são as permissões de pastas, de arquivos e tudo mais. Uma vez desenhado esse cenário do cliente, a migração ela passa a ser um primeiro ponto, é um diagnóstico, que é o desvendar isso. A gente faz uma aplicação técnica no local para melhorar ou para adequar aquele ambiente local para as necessidades das operações do negócio do cliente. Uma vez feito isso, a gente vai combinar com o cliente as migrações. Tem softwares que são mais complexos de migrar, softwares operacionais que a empresa inteira depende daquele software. A gente precisa combinar uma data de corte e migração, testes, ambiente paralelo. Isso tudo leva, assim, a média de uma migração, que no final é a pergunta, ela leva em torno de 2 a 3 meses, isso já está totalmente migrado para a nuvem de forma bem tranquila. Então, assim, Bem tranquilo. tem migrações que levam menos tempo, isso depende muito dos sistemas e softwares que tem no cliente. Tem migrações que levam um pouco mais de tempo, porque precisam de testes em paralelo. O tempo do cliente é muito mais para isso. Primeiro, a gente precisa desvendar, e depois caso seja um negócio bem sensível, um software bem sensível, a gente precisa de tempo de pessoas para testar aquele ambiente em paralelo, para ver se é possível fazer uma migração, uma virada, que a gente fala, uma mudança completa. E, claro, a gente tem a condição de manter o ambiente local meio que em backup, rodando em paralelo até que esteja tudo realmente funcionando. Isso é uma medida geral. Então, leva de 2 a 3 meses, normalmente, uma migração dessa. Tá ótimo. Bem simples, né? Não, bem, Possível. sim. Então tá, Jonas, eu queria te agradecer. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu acho que a gente atingiu, né, o objetivo, quero esclarecer as perguntas iniciais e nos colocamos aqui à disposição para detalhar qualquer dúvida que ficou. Uhum. Não, eu não, assim, a não ser, claro que eu estou à disposição, caso queiram me perguntar mais coisas que as pessoas que assistirem aqui, mas basicamente, quando a gente está falando de ATS, nuvem é isso. E lembra que nuvem é hoje o que as empresas estão indo por conta de várias questões, de várias questões de compliance. Então, leis como a LGPD, por exemplo, e leis como segurança e necessidade de segurança de informação, e o que a gente falou aqui de plano de continuidade de negócio. Esses 3 pontos são fundamentais. Para ter esses 3 pontos atendidos, é fundamental ir para a nuvem. Tá ótimo. Muito obrigada, Jonas. Tchau, pessoal.